Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a representação da morte, ok? E também o morrer na atualidade. Philip Arias, em seus trabalhos sobre a morte, ele aponta que na Idade Média este era um tema mais frequente do que hoje, havendo aí a participação das pessoas em tudo o que estava relacionado a ela. A morte era realizada em casa, com o doente no leito, próximo aos familiares e amigos, que o velavam ali, né, demonstrando toda a sua tristeza e toda a dor. A trajetória do morrer, então, ela era conhecida por todos e por isso não existia aí distinção sobre quem poderia participar dos rituais. Pessoal, nessa época havia o receio de morrer repentinamente, pois isso impediria a possibilidade de organizar o ritual de despedida pelo doente. Ares a chamava de morte domada, pela proximidade que as pessoas tinham com ela. Lá no século XX, né, uma mudança aí começou a ocorrer, né, e o morrer é transferido para os hospitais, passando a morte a ser um evento isolado, em poucas homenagens a serem realizadas. Consequentemente, o luto e os sentimentos derivados dele foram sendo aqui reprimidos. A sociedade então começa a conseguir lidar melhor, né, com a morte e também com as suas consequências. A sociedade começa a não conseguir mais lidar com a morte e suas consequências. E dessa forma, a expressão e o alívio dos sentimentos derivados da perda de alguém amado ficaram prejudicados, pois os rituais realizados em homenagem ao morto possibilitavam conforto e suporte para os enlutados, colaborando aí com a elaboração da perda de forma construtiva. Bom, durante o passar do tempo, então, a morte ela foi relacionada a diferentes tipos de crenças e hoje, né, se busca compreendê-la como um evento natural da vida. Porém, é possível perceber que as pessoas elas evitam falar a respeito e elas demonstram dificuldades em defrontar-se com ela por meio da morte de uma pessoa querida ou até uma doença grave. Bom, nenhuma compreensão ou crença diminui o medo, né, das pessoas pelo fim. A maioria delas nega a finitude e sofre com a morte de uma pessoa próxima, sentindo o fato como algo que não deveria acontecer. Essas pessoas, elas conseguem compreender a finitude, mas elas têm uma enorme dificuldade de perceber a própria finitude, certo? Muito bem, vamos lá. Aqui a morte, então, a gente percebe que ela assume um lugar de tabu na sociedade, que antes era de uma outra maneira, né? Estudos apontam que até nas últimas décadas aí do século XX, os estudos sobre luto, eles demonstravam a necessidade de se desprender emocionalmente do falecido, para que assim fosse, então, mais fácil lidar com a perda, ok? Nos dias de hoje, procura-se entender o luto como uma maneira de possibilitar aí a reconstrução dos significados que permeiam a perda de um ente querido, podendo então repensar o mundo e a maneira de ver a vida e também a morte, ok? Na atualidade, o luto ele é bem aceito, né, quando é público e coletivo, em uma espécie de confraternização, como nos casos de morte de celebridades, em que há uma grande divulgação na mídia, né, e as pessoas expressam ali o seu pesar publicamente, em especial na internet, pelas redes sociais, como forma até de homenagem. Entretanto, o direito ao luto individual pela perda de um ente querido não é dado, ele é recriminado e considerado como um empecilho à felicidade de todos, pois ninguém sabe como se relacionar com um enlutado. Dessa forma, as pessoas enlutadas, elas agem como se não se
se importassem, né, reprimindo aí os seus sentimentos na tentativa de não sofrer diante do preconceito social em relação à tristeza. O impedimento do luto, ele se torna então um grande colaborador para o adoecimento físico e psíquico da pessoa, ok? A morte, vista como algo mórbido, dificulta ou até impossibilita a comunicação a seu respeito, principalmente, pessoal, com as crianças. Estas, muitas vezes, não são informadas sobre a morte, pois adultos acreditam estar protegendo-as de um possível sofrimento. O que, na realidade, agindo assim, eles estão impedindo que as crianças conheçam a verdade e que possam aí trabalhar os sentimentos inerentes às perdas que tiveram e terão por toda a sua vida, ok? A dificuldade de comunicação, pessoal, se torna ainda mais perigosa quando o luto se trata da perda de uma criança. Isso ocorre porque hoje a morte infantil é considerada um desvio da normalidade, é considerada uma tragédia. A morte de crianças foi considerada comum durante muito tempo da nossa história. Sim, atualmente em países com altas taxas de mortalidade, isso não mudou, pois em consequência da precariedade em que vivem as pessoas, a morte então ela é inevitável e o luto dura pouco. E em relação à morte de crianças, a perda de um filho é o que traz aí mais complicações, certo? Para que ela possa então ser compreendida, é necessária a construção aí de uma nova realidade, pois o filho, em que muitas expectativas em relação ao futuro foram criadas, não está mais presente. Fica difícil, então, nesse momento. Porém, o luto dos pais pode sim gerar graves consequências no relacionamento, tanto conjugal como social. É necessário que os pais se sintam apoiados, se sintam seguros, para que as consequências geradas pela perda não afetem aí de forma destrutiva a vida deles e das pessoas, adultos e crianças com quem estão em contato. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até mais!